Salve, salve, cartoleiro! Vamos lá, vídeo de dicas para vocês, rodada 20 na área. E começou o segundo turno, né? Encerramos o primeiro turno aí muito bem e esperamos continuar o segundo turno fantástico, melhor ainda do que o primeiro. Mas antes das dicas, vamos lá para o nosso desempenho aqui. Mais uma vez, um baita desempenho do nosso time, 122 pontos, né? Quase o dobro de pontos da média dos cartoleiros. Valorizamos 4 cartoletas aí, 160, um ótimo patrimônio. E se você quiser precisando de patrimônio, tá aqui. Vou deixar do ladinho o nosso time de valorização. Valorizamos muito bem nessa rodada aí. Top 1.600 no Nacional como patrimônio. E só para receber esse time aqui, só ir ali, clica no Telegram, é gratuito. A gente traz lá informação, tiro curto, valorização. Nosso time alternativo também tá lá, então tudo de graça para vocês. Mas já que foi lá nos comentários, já deixa o seu like aí no nosso vídeo para ajudar a gente a crescer o canal. Vamos lá, passar pelos jogos, agora uma rodada completa, né? Então a gente tem Atlético Mineiro e Inter, Santos e Chape, Vasco e Mirassol, Cruzeiro e Botafogo, Bahia e Corinthians, Bragantino contra Coxa, Grêmio e Flu, Fla e São Paulo e Remo e Vitória, além disso Palmeiras e Atlético Mineiro. Vamos lá escalar o nosso time, começar a vender aqui todo ele, começar pelos nossos artilheiros. E o primeiro nome que eu vou escalar aqui não vai ficar de fora do meu time, Pedro. Antes da Copa, foi muito bem. Voltou da Copa, muito bem, jogo em casa. São Paulo não voltou bem aí, então acho que é um ótimo nome para a gente estar escalando, né? Outro nome que eu gosto interessante é o Carlos Vinícius, também, né? Um potencial bacana. Gosto para essa rodada do Caio Jorge, né? Cruzeiro ganhou do Inter aí fora de casa. Pega um Botafogo que não voltou também no campeonato, então vou estar fechando com o Caio Jorge também. Alternativa do Samuel Lino ali, junto com o Pedro, nessa duplinha, acho que também vale a pena essa rodada. Né? Viveiros, ótimo nome, vou estar escalando no time também. Acho que muito potencial do Viveiros aí para essa rodada. Por enquanto, vamos deixar só um pouquinho de lado. A gente tem aí, talvez, um nome do Bragantino aí contra o Coxa também pode ser um nome interessante para a rodada. E eu fecho só nessas opções aí, então eu vou estar fechando por enquanto aqui com o Carlos Vinícius e o meu reserva de luxo vai ser o Kevin Viveiros. De olho aí quem talvez pode ser o atacante do Palmeiras, ele também seja um nome interessante para rodada. Meio campo, ele. Life is a joke. Neymar, né? Acho que tende a ser titular, a gente vai ter escalação, tanto de Santos como de Atlético Paranaense, que são dois times com potencial para essa rodada. Então acho que vale a pena a gente estar de olho aí, vamos ver se o Neymar, se for de titular, vai estar no meu time, eu vou estar fechando ele aqui no esboço. Parte do time do Santos, as jogadas partem pelo Neymar, então ele pontua muito bem, né? Tem o pênalti a seu favor, pode ter um gol de falta, se tem esse escanteio, acho que vale muito a pena estar com ele. Arias eu gosto também, né? Motorzinho aí do time do Palmeiras, acho um nome bem interessante para a rodada. Alternativa ao Neymar, pode talvez até fazer uma dupla, colocar o Barreal, acho válido, né? Acho que pega o Chapecoense, que é o pior time do campeonato, mas é o Santos. Então o Santos também é um dos piores times, sempre com surpresas, mas acho que um nome bem interessante para a rodada também, o Barreal. Do Flamengo, vamos ver quem que joga isso, talvez um Arrascaeta, pode ser titular, alguma coisa nesse sentido, mas Jorginho também é uma boa opção aí, tem o pênalti a seu favor, acho um nome bem interessante para essa rodada. Vitor Bueno, um pouco mais alternativo do Grêmio aí, né? Quem sabe pode ser um nome interessante. Mas por enquanto aqui eu vou estar fechando com o Barreal do Santos, fazendo essa dupla aí na frente, né? Até porque o Neymar provavelmente joga de falso 9, então a gente tem um atacante e um meia. Laterais, monstro, Juninho Capixaba, acho que vale muito a pena, né? Bragantino a gente sabe do potencial, né? Sabe do potencial do Juninho. Vasco também eu gosto aqui do Cuiabano, né? Quem sabe volta a fazer aquelas mitadas. Luciano Juba e Piquerez, dois bons nomes também, né? Luciano Juba aí acho que é um nome bem interessante para essa rodada também. Do Santos, a gente tem o Escobar aqui, acho que é um nome interessante, né? Pensando no desarmes, quem sabe talvez um possível SG. E falando de SG, a gente está na defesa, acho que a gente tem aí Santos como um possível SG para essa rodada. Palmeiras, acho um nome interessante também. O próprio Flamengo, acho um nome bem interessante para a rodada. E o Atlético Paranaense também, um nome interessante, pensando em SG. Igor Vinícius, acredito que não jogue, né? O Gabriel Menino jogou no meio de semana como lateral direito, então acho que ele vai ser essa opção na lateral direita.
Do Cruzeiro aqui também é um nome interessante para SG, né? Tava esquecendo. Então a gente tem o Gabriel Rojas, o Fagner, vamos ver quem que joga, também pode ser um nome interessante. O Esquivel, né? Também é um nome interessante do Atlético Paranaense. Então a gente está servido de laterais para essa rodada. Eu, por enquanto, eu vou estar indo aqui com o Juninho Capixaba e vou estar confiando aqui no Luciano Juba ou no Figueirense. Eu vou no Figueirense. Mas bons laterais aí para rodada, a gente tem bons nomes aí, acho que estamos bem servidos, tá? Zagueiros, gosto do Gustavo Gomes aqui do Palmeiras, né? Coloquei já um lateral do Palmeiras, acho que essa duplinha é válida também, né? Jogando talvez uns 3 zagueiros agora, Gustavo Gomes, talvez o Barbosa jogar também é um nome interessante. Então, são nomes interessantes, eu vou estar indo com o Gustavo Gomes por enquanto. Léo Pereira, também gosto esse SG do Flamengo, né? Acho que pode ser um nome bem interessante para rodada, né? O Santos, claro que tem uma chance de SG, mas aí fica muito dependente do SG a pontuação desses jogadores aqui, né? A gente tem alguns nomes do Cruzeiro também. Por enquanto eu vou estar fechando com o Léo Pereira. Goleiro, aqui um pouquinho mais ousado, mas eu gosto de Thiago Volpe para essa rodada. Acho que o Thiago Volpe é um bom nome para a rodada, né? Tem o pênalti a seu favor, quem sabe um SG em cima do Coxa. Mas aqui é pensando mais num golzinho aí, né? Quem sabe pontuar com as defesas. Coxa é um time que é um dos melhores visitantes do campeonato aí, então é um time que costuma fazer gol fora de casa. Então, como eu já tenho um Capixaba, não vou colocar, mas se eu colocar um outro lateral, talvez eu traga um Volpe aqui no ataque. Rossi, acho um nome interessante, né? Pontou com algumas defesas. Acho que o São Paulo é um time que pode exigir um pouquinho de defesas do Rossi. E quem sabe aquele combo SG mais defesas é um nome bem interessante. Carlos Miguel foi bem a última rodada, né? 6 pontinhos mesmo sem SG. Então, se não tivesse tomado gol, aí teria feito 12 pontos. Acho que é um nome bem interessante para rodar. Santos, por mais do frango, para mim foi frango o segundo gol do Arthur. Acho um nome interessante para rodada também. O Everton pensando um pouquinho de defesas. O Brasão aqui não gosto tanto, que acho que não vai pontuar tanto com defesas e acaba se tomando um gol, ficaria com uma pontuação bem ruim. Mas vamos fazer aquela nossa estratégia anti-negativa aqui no gol. A gente consegue fazer, conseguimos fazer com o Pedro Morisco, e daí a gente estaria um Santos para rodada, né? Então vou estar trazendo aqui o Santos, ou até o próprio Everton pode ser um nome interessante para essa rodada, e eu vou estar indo com o Santos. Técnico, Leonardo Jardim é um ótimo nome. Abel Ferreira também gosta, confronto favorito. O Cuca, o Santos pega a Chapecoense, também é um nome interessante, pode ser uma goleada aí, pontuar muito bem. E o Arthur Jorge fechando esse nosso técnico. Vou com o Cuca por enquanto, um pouquinho clubista, mas vamos confiar aí. Meu lateral reserva vai ser o Escobar. Zagueiro reserva eu vou estar indo aqui com, por enquanto eu vou estar indo com o Lucas Veríssimo. E meu meio de campo reserva eu vou estar indo com o Jorginho. Então, faixa de capitão, eu vou com o Pedro. Acho que outras boas opções a gente tem o Caio Jorge, o próprio Neymar também pode ser uma opção interessante. Mas eu vou estar indo aqui com o Pedro, até porque o meu reserva de luxo eu vou manter no ataque e eu gosto dessa estratégia, né? O capitão tá no ataque, reserva de luxo no ataque. Se o capitão for defesa, talvez a gente joga ali. Por isso eu não gosto de jogar tanto o capitão pro meio campo, né? Porque o meu reserva de luxo está sempre no ataque, é onde tem mais potencial. Então, vamos lá. Nosso time então ficou com Pedro Morisco, estratégia de negativo. Se o Santos for bem, entra o Santos. Juninho Capixaba e Piquerez nas laterais. Léo Pereira e Gustavo Gomes na zaga. Neymar, Arias e Barreal no meio campo. Pedro, Caio Jorge e Carlos Vinícius no ataque. Reserva de luxo, Kevin Viveiros. Um time caro, 152, mas a gente trouxe várias alternativas mais baratas. E lembrando, precisando de cartoletas, nosso time de valorização tá ali imitando muito bem, fazendo boas pontuações e trazendo cartoletas. Então é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido. Deixe seu like, seu comentário para ajudar a gente, né, a crescer e trazer conteúdos cada vez melhores para vocês. É isso. Muito obrigado e fui!